Eu cataloguei cada detalhe histórico e cada referência oculta que o Christopher Nolan colocou na sua Odisseia. Detalhes de bastidores, referências ocultas e detalhes que você não percebeu, mas eu, como historiador, consegui ver e tô trazendo aqui pra você. Antes, recados importantes. Se você curte conteúdo, já segue a gente aí, já deixa o seu like, e se você já fez tudo isso antes mesmo de eu pedir, considere se tornar membro do Clube de História lá no Apoia-se, para conteúdos exclusivos, vídeos antecipados e muito mais. A gente começou agora o nosso Clube do Livro sobre a Odisseia, então se você quiser começar a ler o livro, discutir com outras pessoas interessadas sobre o texto e saber um pouquinho mais sobre ele e o seu contexto histórico, fala lá com a gente. Link tá aqui na descrição ou no QR Code da tela. Dito isso, vamos do começo. Por que raios tem o Travis Scott no filme? Primeiro porque ele está interpretando um Aedo, que é um cantor da Grécia Antiga, que era quem, além de cantar, contavam as histórias como a Odisseia em forma de canto. E sim, a Ilíada e a Odisseia, e praticamente todas as histórias da Antiguidade, não surgiram de forma escrita. Elas surgiram primeiro de forma cantada. Tanto que, se você reparar bem, as traduções mais próximas das versões escritas originais são todas em formas de poema, e esse poema sempre tem uma estrutura rítmica através de uma métrica. E no caso da Ilíada e da Odisseia, para quem quiser a nerdolagem linguística, era através do hexâmetro dactílico ou hexâmetro heróico. Dactílico vem de dedo e é por conta do ritmo, que parece as partes de um dedo. A primeira mais longa com outras duas curtas. E aí um rapper ocupa bem esse espaço no mundo contemporâneo de um contador de histórias de forma ritmada. Por mais que eu iria adorar o Travis Scott com autotune no filme, mas beleza. E, para além disso, ele acaba fazendo uma poesia narrativa com o final do filme, onde o Odisseu fala que as histórias que viveu serão contadas oralmente, porque virão povos que não saberão escrever mais. Que, de fato, aconteceu no período da história, com o colapso da Idade do Bronze e a chegada da Idade das Trevas na Grécia. E aí, para quem precisar, tem a cronologia da Grécia Antiga e o geral da história deles aqui já no nosso curso prático de história, tá aqui no card e na descrição também. E para quem ficou curioso para como seria mais ou menos ouvir essa história sendo contada para você lá na época original da história, se liga aqui no trechinho original em grego arcaico com uma excelente pronúncia e com o provável ritmo. Outra coisa muito mencionada desde o começo do filme, que é um dos elementos centrais dele, é a tal lei de Zeus, sobre acolher e prover a desconhecidos. Isso é a simplificação de um conceito grego real, a xênia. A xênia é a versão grega, mas quase todos os povos da antiguidade tinham algum conceito parecido. Como o mundo era bem menos tecnológico, viajantes precisavam parar em locais para comer e descansar, e era costumeiro e esperado que você acolhesse as pessoas na sua casa. Geralmente, o que você recebia em troca eram informações sobre o mundo, já que não existia sistemas de comunicação para você ficar sabendo o que estava acontecendo por aí. Além, claro, da certeza que você será acolhido pela pessoa que você acolheu quando você for para onde ele vive. E aí essa hospitalidade não era lei literalmente, mas era entendido como uma obrigação moral. Existia, para incentivar isso também, a crença geral de que os deuses andavam entre os homens disfarçados. E se você os tratasse mal, poderia receber a fúria do deus por isso. E se o tratasse bem, receber favores e ajudas do deus também. A regra geral era, os anfitriões deveriam ser hospitaleiros e fornecer um banho, comida, bebida, presentes e escoltar o forasteiro em segurança para o seu próximo destino. Também era rude fazer perguntas para quem você estava recebendo antes de que ele terminasse a refeição que você forneceu. E os viajantes que eram acolhidos deveriam ser educados e corteses com os anfitriões, sem ser nenhum peso e nenhuma ameaça a eles. O viajante precisava fornecer histórias e notícias do mundo e recepcionar os seus anfitriões da mesma maneira quando eles forem na sua região. A Guerra de Troia, no ciclo épico, teria começado exatamente pela violação da Xênia, quando Paris abduziu a Helena, que era a esposa do seu anfitrião em Esparta, o rei Menelau. Na Odisseia, tanto a Circe como Calipso demonstram um efeito contrário do que acontece com os pretendentes da Penélope em Ítaca. Enquanto eles, como hóspedes, excedem a hospitalidade prevista na Xênia, as mulheres que aprisionam o Odisseu oferecem hospitalidade em excesso de forma indesejada ou não consentida por ele. E no filme do Nolan, isso tá como representação da destruição do tecido social maior da Grécia, que teria acontecido historicamente com a formação das alianças dos povos do mar e que, dentre outros fatores, teria levado ao colapso daquela civilização. E ainda falando em Xênia, para quem não percebeu, o mendigo que chega em Ítaca no começo do filme e é acolhido pelo Telêmaco não só representa isso,
como era Atena disfarçada. Isso é implícito no filme, mas explícito no texto original, que serve não só para demonstrar as razões da ajuda de Atena durante todo o épico, tanto ao Odisseu como ao Telêmaco, como também para ecoar o que viria a acontecer depois. Sobre orientação e poderes de Atena, o próprio Odisseu ia vir para Ítaca disfarçado como um mendigo e, destratado, ia libertar posteriormente a sua fúria nos pretendentes. E aí, falando agora de um detalhe de produção. O Argos e os seus irmãos descartados brutalmente pelo Emeu são podengos portugueses, um cachorro histórico do Mediterrâneo e uma das raças mais antigas do mundo. Pelo que tudo indica, os podengos de hoje têm as mesmas características desde o ano 1000 a.C. e foram difundidos pelo Mediterrâneo pelos fenícios, que provavelmente os criaram a partir do Tezen do Antigo Egito. E a escolha não só faz sentido para demonstrar algo parecido com cachorros do Mediterrâneo na Antiguidade, mas também pelas características gerais da espécie e do Argos. Os podengos são inteligentes, extremamente afetuosos com os seus donos e cuidadosos com crianças e familiares, porém arisco com estranhos e sempre muito vigilantes do seu território, sendo considerados excelentes cães de guarda, mas não muito agressivos como as demais raças de cão de guarda. Isso não é literalmente a personalidade perfeita pro Argos? Ainda em Ítaca, a gente tem um detalhe bem cuidadoso também. O trono da Penélope, que é claramente inspirado em tronos minoicos, que era essa civilização grega da Idade do Bronze, que habitava as ilhas da Grécia. Por mais que a Ítaca, de fato, seja micênica, mas beleza. Seguindo no filme, a gente tem a volta das nações gregas após o saque de Troia, que não é parte da Odisseia, mas sim de um texto perdido chamado Saque de Troia, onde depois sabemos que tanto Menelau como Agamenon chegaram em casa muito antes do Odisseu. E isso é também um outro livro perdido do chamado ciclo épico, que é o conjunto de mitos sobre a Guerra de Troia e compõe meio que um cânone dos eventos. O Nostoi, ou Os Retornos, que mostra a volta de vários heróis gregos para casa e as suas próprias aventuras, acabando exatamente com a volta de Menelau e Agamenon. Então essa ideia de retorno após Troia não surge com o Odisseu, mas vem de uma tradição narrativa que desemboca em um texto focado exclusivamente no Odisseu e a sua própria Nostos, que é o nome dessa temática do retorno de um herói grego para casa pelo mar. Essa volta, por conta de todos os perigos, era um dos maiores atos de heroísmo que podiam ser feitos e por isso era tão valorizado. Além disso, Nostos é não só sobre o retorno físico, mas o voltar filosoficamente, o retorno e manutenção da sua identidade e do seu status. E aí, só para contar algumas coisas que aconteceram nesse livro perdido. O Menelau é pego por uma tempestade e perde boa parte das suas embarcações e vai parar no Egito e atrasa o seu retorno para casa em alguns anos, sendo o último do mito a chegar. E o Agamenon é o penúltimo, esperando para sair para agradar os deuses. E antes de ir, porém, ele recebe a visita do fantasma do Aquiles, que conta para ele o seu destino. E aí no caminho, Zeus envia uma enorme tempestade contra ele e o faz perder boa parte dos seus acompanhantes. E chegando em casa, é morto pela sua esposa, Clitemnestra, e o seu primo, que estava tendo um caso com a sua esposa, o Egisto. E aí, por fim, a morte dele é vingada pelo seu filho, o Oreste, que mata os dois. Basicamente, fazendo um eco pro próximo épico, a Odisseia, que é a história do retorno do último herói de Troia que ainda não chegou em casa e a questão do seu filho e as possíveis pretendentes ao trono e a sua mãe. E no filme, essa volta tem algo interessante. O Odisseu e a sua tripulação saqueiam algum vilarejo, provavelmente referenciando o saque aos sícones que eles fazem no texto original, só que em menor escala no filme. De maneira bem interessante, aqui começa a ideia dos povos do mar, já que o habitante da vila pergunta pro grupo do Odisseu se eles eram povo do mar, o que eles negam, mas que, spoiler, é a grande reviravolta do filme. E esse tema do Odisseu e os seus se distanciando da Grécia e o mundo que viria aparece inclusive na cena, porque eles não entendem o idioma que o senhor fala, que é grego moderno. O Odisseu e a sua tripulação tá literalmente não entendendo mais os gregos modernos, reforçando simbolicamente o seu distanciamento e como ficaram para trás na esteira da história e da civilização grega. E aí depois disso, quando eles param na ilha do Ciclope Polifemo, é uma caverna grega real e importante, com ligações ao Homero, a Caverna de Nestor. Ela se situa a cerca de 17 quilômetros de Pilos e é associado com a passagem da Pausânia sobre o mito do rei Nestor de Pilos. O local foi pesquisado inicialmente pelo Heinrich Schliemann, o arqueólogo que descobriu as ruínas de Troia, mas depois passou por várias outras pesquisas e escavações. E aí o local que é a locação do filme é utilizado por humanos desde o Neolítico, mas ganhou um uso mais significativo durante o período micênico, que é o mesmo período histórico da Guerra de Troia. A caverna também é associada como a caverna que o Hermes teria escondido o rebanho que ele roubou do deus Apolo. E o Polifemo foi montado como um fantoche gigante dentro da caverna, junto com um rebanho de ovelhas que foram treinadas para contracenar com os atores. Outra coisa
coisa interessante é que no grito do Ciclope parece ter um grito / barulho de elefante ou algo parecido com isso. O que é uma referência muito legal, porque muito provavelmente a imagética de um gigante de um olho só pode ser baseada na análise dos antigos de crânios de elefante, onde o olho seria o espaço real da tromba. Já na próxima aventura, o Odisseu e a sua tripulação encontram e são trucidados pelos Leistrigões, esses gigantes que no filme estão com essa armadura reluzente que faz todo o sentido para a ideia do filme. Boa parte da mensagem do Nolan é sobre o colapso da Idade do Bronze, que tem relação com o fenômeno dos povos do mar, que depois eu posso fazer um vídeo inteiro explicando sobre, inclusive, qualquer coisa já comenta aí. E essa é uma mensagem que está espalhada em vários momentos do filme, em vários contextos e subtextos. E muitas das civilizações da Idade do Bronze, ao entrar em conflito com civilizações com o domínio do ferro, não conseguiam competir e foram destruídas ou assimiladas. Os Leistrigões, nesse filme, são exatamente representações desses povos da Idade do Ferro ou o domínio do ferro, e nesse sentido trucidam o grupo da Idade do Bronze, que é a tripulação do Odisseu. Por isso também eles são tão maiores e mais fortes. E aí, para quem ficou curioso sobre como essa cena foi feita, sim, são pessoas absurdamente grandes que fazem os Leistrigões, e o Odisseu e a tripulação são mulheres muito fortes, mais pequenininhas, além de uma perspectiva forçada, claro. Outro elemento que eu não tinha comentado até agora, mas que é interessante falar, ainda mais que eu mencionei a questão do ferro e do bronze, é a questão da trilha sonora do filme. O Ludwig Göransson, um compositor do filme, um gênio, já avisando pra quem não conhece, para criar uma trilha que conversasse com toda a odisseia do Nolan, tanto nessas discussões quanto na estética e na essência desse misto de elementos da cultura grega, mas antes de tudo, profundamente atemporal, anacrônico e de entendimento geral e não só de quem conhecia a estética grega. Para isso, uma das coisas que ele utiliza muito é o próprio bronze. Pratos de bronze, gongos, varetas e todos os tipos de vibrações sonoras batendo no bronze que você pode imaginar. E com a ajuda de especialistas e estudiosos, ele também trouxe dois instrumentos da Grécia Antiga. A lira, mais comum e utilizada de certa forma até hoje, e o diaulo, que é essa flauta dupla utilizada na Grécia Antiga. Agora, voltando ao filme, mas já pulando um pouquinho. Tem um detalhe muito sutil quando a Calypso decide deixar o Odisseu ir embora da sua ilha. No original, Calypso prende Odisseu à força literalmente, a ponto que ele passava o dia à beira da praia chorando com saudade da sua esposa e filho, e a noite com a Calypso contra a sua vontade. E isso chega ao ponto máximo que Atena, a deusa que o acompanha e protege, pede a Zeus para que ele ordene a Calypso para que ela liberte o Odisseu. E, obedecendo o pedido da filha, o Zeus manda o Hermes como mensageiro das suas ordens para Calypso, dizendo que não era o destino do Odisseu ficar para sempre com ela. E no filme, quando ela toma a decisão de libertar ele, não só acontece um trovão, como um breve vento sopra logo antes dela tomar a decisão. Esse vento seria o Hermes passando com a sua mensagem. Hermes é o mensageiro dos deuses e protetor dos mensageiros humanos, dos viajantes, dos ladrões, comerciantes e oradores. Ele pode se mover livremente e muito rápido entre os mundos com as suas sandálias aladas. Especificamente, a velocidade com qual ele podia viajar com as suas sandálias é na velocidade do vento. E para fechar, uma referência muito interessante tem a ver com o final do filme, quando Odisseu parte com seu barco rumo ao oeste. Essa ida dele não é à toa e faz referência a várias coisas diferentes, na verdade. A primeira, cumprir a profecia do Tiresias para acalmar os deuses finalmente, o que o Odisseu faz na primeira parte da Telegonia. Já a segunda e a terceira tem a ver com mitos de fundações. Segundo as lendas, o Odisseu, chamado por eles de Ulisses, teria ido e fundado diversas cidades na Península Itálica, ajudando na construção do próprio Império Romano, que fica a oeste da Grécia. Segundo Plutarco, que é provavelmente a versão que o Nolan mais se inspirou para essa parte da história, os parentes dos pretendentes mortos por Odisseu teriam se reunido e julgaram que ele deveria ser exilado, mas ressarcido anualmente pelas famílias pelos prejuízos causados pelos pretendentes. E nisso, Odisseu teria transferido seu poder para o Telêmaco, que se tornou o rei de Ítaca, e ele se exilou na Itália. E, em uma outra lenda popular, o Odisseu teria sido o fundador de Lisboa, lá em Portugal. O link seria por conta do nome dado pelo Império Romano para a cidade, Ulicipo. E por conta desse nome, a cidade teria sido fundada por Ulisses, que é como eles chamam o Odisseu. Essa é uma história originalmente contada já na época de Roma, mas que se consagrou na cultura popular através das Lusíadas do Camões. Mas enfim, sabia de tudo isso? Que outras coisas ficaram faltando que eu não comentei aqui? Aproveita e já comenta aí. E claro, se você gosta de conteúdo que a gente já faz por aqui, aproveita e já apoia a gente lá no Apoia-se. O link tá aqui na descrição e vai ser muito importante. Lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos com acesso antecipado e sem anúncios, e participar também do nosso Clube do Livro, que começou agora e é exatamente sobre a Odisseia. Dito isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!